A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos aqueles que, tendo fome e sede de justiça, têm bebido do Espírito e experimentado a alegria e a paz no reino do céu. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, está dito assim por Jesus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como nós podemos ver a Deus? E o que Deus disse a respeito da sua própria imagem? E nós gostamos através de imagens, nós podemos perceber e compreender muitas coisas. Mas a respeito de Deus, o próprio Deus falou a respeito da imagem, a respeito da sua aparência, a respeito do que ele é. E vamos ver em Deuteronômio o que ele disse sobre a sua imagem. Capítulo 4, versículo 12. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então, de Deus, nós só podemos ouvir a voz. E é assim até agora. Nós podemos ouvir a voz do Espírito. E o Espírito de Deus comunica conosco. O Espírito fala conosco, como está registrado no livro de Atos. O Espírito falava com os apóstolos. E o Espírito deseja falar conosco, pois ele é o Verbo vivo. Jesus é o Verbo que se fez carne, se tornou um Espírito vivificante. É o Espírito que se comunica conosco. Mas se os puros de coração podem vir a Deus, que imagem nós fazemos de Deus? Vamos ver a respeito de imagem o que está escrito primeiramente no livro de Colossenses. Livro de Colossenses. Capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Ele nos transportou do império das trevas Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o Filho é a imagem do Pai. Veja bem que esta é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem de Deus. Mas o que é esta imagem que os puros de coração podem ver? A imagem de Deus é Cristo. Portanto, assim também está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, vejamos, versículo 3 a seguir. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Repetindo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. O entendimento ficou cego. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Como o entendimento dos incrédulos
ficou cego para a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? É Jesus. Como nós vemos a imagem de Deus através de Jesus Cristo? Pela luz do Evangelho. O que é a luz do Evangelho da glória de Cristo? É a palavra. Portanto, como nós vamos ter o nosso entendimento aberto, nós que éramos incrédulos quanto a estas coisas, para ver a glória de Cristo por meio do Evangelho. É por meio do Evangelho que nós podemos ver a Deus, pois Jesus é a imagem de Deus. Veja que no versículo 6, também no capítulo 4 de 2 Coríntios, está escrito assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Onde nós vamos ver Deus? Através do nosso coração, através do nosso entendimento. Enquanto Satanás, o Deus deste século, trabalha para cegar, Jesus veio abrir os olhos dos cegos. Por isso está escrito na profecia de Isaías que ele veio dar vista aos cegos, abrir os olhos do coração, por meio da fé no Evangelho. Veja que resplandeceu em nosso coração. Nosso coração, a liderança da nossa mente e vontade, é o entendimento, é o brilhar. Então, o que é luz? É entendimento. Quando nós entendemos a palavra pela fé, a luz brilha no nosso coração e podemos ver a imagem de Deus, podemos ver a Jesus. E qual a imagem de Jesus? Percebam que em todas as Escrituras não há uma única palavra a respeito da aparência física de Jesus. Porque as Escrituras não deu nenhuma pista de como Jesus era fisicamente, mas tem a imagem de Jesus no caráter, na alma e no espírito. Como? Do coração, dos pensamentos. O Evangelho é a expressão dos pensamentos de Deus. Por isso Jesus é a imagem de Deus. Assim, Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Mansidão e humildade é a imagem de Deus. Bondade é a imagem de Deus. Amor faz parte da imagem. Todas estas coisas é no coração. Todas estas coisas é em nossa alma, é em nossos pensamentos, são nossos sentimentos, é o nosso caráter. Por isso que a luz brilha no nosso coração. Quando esta luz brilha no nosso coração, nós somos conformados também numa imagem. E é isto que está escrito em Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Para quem nós somos salvos? Somente para cantar hinos ao Senhor? Somente para falar do Senhor? Não. Nós somos salvos para que a luz brilhe no nosso coração, tenhamos entendimento de quem Deus é e sejamos conformados à sua imagem também, a imagem de Cristo. Versículo 28 do capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É para isto que é a igreja.
A igreja é resultado do Evangelho. Aqueles que receberam a boa nova, a palavra de Jesus, estão sendo conformados à imagem de Jesus. Então, os puros de coração, isto é, quando a luz brilha, nós enxergamos o que nós somos. E nós temos um coração extremamente contaminado e poluído de inveja, ciúme, de todas as obras da carne, idolatrias, gostamos e amamos coisas e pessoas que não é Deus. Por isso que no versículo 28 fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, pois o amor a Deus, que não é visto com os olhos da carne, com olhos humanos, como ele falou em Deuteronômio, ninguém viu forma nenhuma, ouviu a voz, e é assim até agora. Somente por ouvir a voz do Espírito é que nós somos conformados à imagem de Cristo. Esta é a maravilha. Nós somos transformados naquilo que vemos. Tudo que olhamos, tudo que colocamos no nosso coração, nos conforma a alguma coisa. Portanto, quando nós enchemos o nosso coração com a palavra do Evangelho, nós vamos ser transformados, mudados, conformados. Conformar é colocado numa forma, tomar uma forma. Tomamos a forma de Cristo. Tomar a forma de Cristo é ser manso, humilde, ser bondoso, ser misericordioso, ser benigno, ter domínio próprio, ter alegria no Espírito Santo, ter a paz do Senhor, ter o amor derramado no nosso coração. Então a luz brilhou. Eu não preciso de ter raiva ou me aborrecer com ninguém, mas amar é o que significa ser conformado à imagem de Deus. Então agora eu posso ver Deus onde? Em Cristo. E também posso ver Cristo e ver Deus nos irmãos que são conformados à imagem de Cristo. Não divisões, não aparência exterior. A carne gosta de vestes externas, de uniformes, de coisas que a carne arranja para a igreja fazer. Está distraindo a igreja, está enganando a igreja. Nós fomos chamados para ser conformados à imagem de Cristo. Guardem essa palavra no coração. Nós devemos nos parecer com Jesus Cristo. E é para isto que é o Evangelho. E essa luz brilhou no nosso coração. Se as pessoas rejeitam, bem, se nos rejeitam, tudo bem, pois rejeitaram Cristo. Quanto mais nós, que erramos e falhamos em muitas coisas, mas a alegria que temos é que estamos a cada dia sendo mais conformados à imagem de Cristo. Sabemos da presença de Deus, sabemos que a imagem de Deus é Cristo e que nós também estamos sendo feitos à imagem e semelhança. É isto que significa a criação no capítulo 1 de Gênesis. Deus nos criando a imagem e semelhança dele. Isto é por meio de Cristo. Portanto, vamos orar e dar graças ao Senhor por esta oportunidade, este chamado do Evangelho. O Evangelho é o chamado para que todos sejam conforme Cristo. É só lermos as Escrituras. Eu sei o quanto a carne é preguiçosa. As pessoas têm uma dificuldade imensa de ir às Escrituras, de meditar na palavra de Deus. Preferimos pensar em coisas inúteis. Mas feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Fiquem todos na paz do Senhor e que todos sejam conformados à imagem de Cristo. Cristo é a imagem de Deus e cada um de nós estamos sendo feitos por meio de Jesus Cristo à imagem e semelhança de Deus. Esta é a bênção que Deus prometeu a Abraão e que Abraão seria uma bênção. Abraão é o pai da fé. Então nós que temos fé como Abraão, por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos uma bênção, porque nós trazemos a imagem de Deus. Bem-aventurados e felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Nosso coração está sendo purificado em Cristo. A paz do Senhor aos que creem
e que estão em Cristo Jesus. Amém.